A minha série favorita dos últimos tempos está fazendo aniversário e eu não podia deixar esse dia passar em branco. Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e vamos falar de Julie and the Phantoms. Se você também ama histórias adolescentes e musicais, provavelmente conhece essa série original da Netflix, Julie and the Phantoms. Ela tá fazendo um aniversário agora de quando a série estreou, de quando ela chegou no serviço de streaming. Infelizmente, até o momento, a gente ainda não teve uma renovação ou um cancelamento oficial. A série tá aí perdida num limbo que deixa os fãs morrendo e passando mal todos os dias. E no vídeo de hoje, para comemorar esse aniversário, eu vou contar algumas curiosidades sobre a série, como ela quase foi da Disney e não da Netflix, o que os atores e o diretor estão fazendo agora no momento e se eu acho que a segunda temporada vem aí ou não. Caso você não saiba, a série é dirigida pelo Kenny Ortega, que eu, muitos millennials por aí, até uma geração mais jovem, é super fã, porque ele criou clássicos do Disney Channel, como as franquias High School Musical e Descendentes. Antes disso mesmo, o diretor já estava aí fazendo muito sucesso com musicais e coreografia, porque ele é coreógrafo, além de diretor. Ele fez, por exemplo, Newsies, ele fez também o já cult Abracadabra, mas os seus maiores sucessos foram com essas duas trilogias, com High School Musical e Descendentes. E ele basicamente criou ali, né, o que a gente hoje em dia conhece como um filme musical do Disney Channel. Depois de tantos anos trabalhando na Disney, ele acabou saindo da empresa do rato e foi assinar contrato com a Netflix. Rola aí pela internet e pelo fandom um boato de que Julie and the Phantoms, antes de ser adquirida pela Netflix, rolou uma briga entre as duas empresas para ver quem ia pegar a série, rolou um leilão, eles ficaram ali numa discussão de para quem o Kenny Ortega ia trabalhar. Mas o que eu consegui pesquisar, o que eu achei realmente de fato notícia, não tem nada disso. Ocorreu sim um momento em que Julie and the Phantoms quase foi da Disney, mas foi bem menos dramático. Existe uma empresa que o foco dela é pegar produções latino-americanas e europeias e tentar vender os seus direitos para os Estados Unidos, para fazer remakes, outras temporadas, coisas assim. E essa empresa, onde um dos produtores de Julie and the Phantoms trabalha, pegou os direitos de Julie e os Fantasmas, a série brasileira. Se você não sabia, Julie and the Phantoms é basicamente o remake de uma série brasileira chamada Julie e os Fantasmas, que passou na Nickelodeon alguns anos atrás. Então essa empresa pegou esses direitos de Julie e os Fantasmas e tentou vender para algumas empresas lá fora, para fazer novas temporadas, fazer uma nova série. Originalmente, eles ofereceram esses direitos para Disney, mas o rato acabou dizendo não, que não tinha interesse em comprar Julie and the Phantoms. E foi aí que a Netflix entrou na jogada. Eles então ofereceram para a Netflix, que acabou comprando e também chamou o Kenny Ortega e fez um contrato aí de alguns anos com o diretor para ele trazer coisas novas para o serviço de streaming. Julie and the Phantoms foi a primeira dela, mas também já foi dito que ele estava trabalhando num filme natalino musical baseada num livro infantil. Eu não achei nenhuma informação se a produção desse filme já começou ou não, se ele sai esse ano ou não, mas eu acredito que ele vai vir só mais pra frente, provavelmente por causa da pandemia, né, que acabou aí parando tudo e mexendo com vários cronogramas. Mas então foi assim que Julie e os Fantasmas acabou chegando lá na Netflix. Kenny Ortega também chegou junto, porque a Netflix estava querendo pegar esse público mais jovem, né? Esse público que eles chamam de tween, que é aquele pré-adolescente, adolescente, e eles sabem que o Kenny tem uma mão muito boa para isso, porque ele sabe muito bem trabalhar para esse público e criar coisas para esse público. Foi assim que Julie and the Phantoms chegou lá no serviço de streaming. Como eu comentei, a primeira temporada tá aí fazendo um ano, ela já tá toda completinha lá na Netflix. Caso você ainda não tenha assistido ou queira reassistir, como eu já fiz, sei lá, umas 10 vezes. E a gente ainda não teve uma confirmação, não sabe realmente se vem uma segunda temporada aí ou não. Mas Julie and the Phantoms meio que já ganhou coisas a mais. A série tem 2 livros lançados, os 2 vocês encontram na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada. O primeiro deles se chama Julie and the Phantoms Edge of Great, que é a novelização da primeira temporada. Então, nesse livro você vai ter a mesma história
que a gente tem para assistir lá os episódios, só que em formato de novela. Mas o segundo livro que foi lançado esse ano, que se chama Whatever Happens, ele já é aí um pouquinho mais interessante porque ele traz coisas novas pra gente. Esse livro, ele começa exatamente aonde a série termina, bem ali depois do show da banda no Orpheum, e aí a gente vai ter o Luke e a Julie conversando. Eles vão começar a conversar, vão começar a relembrar o que pra eles foi o último dia perfeito de suas vidas. O Luke vai contar um pouco sobre como foi o dia em que a Sunset Curve ia se apresentar no Orpheum pela primeira vez, e a Julie conta um pouco sobre o dia antes dela descobrir que a sua mãe estava doente. Então, nesse livro, a gente tem aí uma história original, a gente vê o passado dos nossos personagens, vê os três fantasminhas vivos, um pouco de como eles eram lá na década de 90 e também um pouco da Julie mais jovem. Eu tô muito curiosa para ler esse livro e me conta aqui embaixo se vocês têm interesse que eu traga aqui o que a gente descobre com esse livro, qual que é a história, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Além desses livros, durante a divulgação da primeira temporada, tanto um pessoal da Netflix quanto o próprio Kenny Ortega disse que eles tinham muita vontade de fazer com que Julie and the Phantoms realmente fosse uma banda que realmente fizesse tour pelo mundo, fizessem shows. Assim como o Kenny já fez com o pessoal de High School Musical há muito tempo. Tigger Girls também, se eu não me engano, chegou a fazer alguns shows. Então ele sabe que o público gosta desse tipo de coisa e com certeza eu amaria ver os quatro num show. Mas infelizmente a pandemia chegou e acabou, mudando aí os planos de todo mundo. Não teve como eles fazerem isso acontecer, mas se a série for continuar, se a gente ganhar aí uma segunda temporada, pode ser que a gente ganhe também junto uma turnê de Julie and the Phantoms, que eu amaria. E se fizerem, por favor, venham pro Brasil, que eu preciso assistir eles ao vivo. Antes da gente falar da possível segunda temporada, vamos conversar um pouquinho sobre o que os nossos quatro atores principais e o diretor estão fazendo nesse momento. Depois da estreia da série, o Charlie Gillespie, que é quem faz o Luke, ele foi ali o que mais continuou trabalhando na área, como realmente atuando. Ano passado saiu um filme em que ele tá chamado Runt, que também é um filme que tem o Cameron Boyce, que é o Carlos lá de Descendentes. Foi o último filme que o Cameron Boyce gravou antes de falecer. Esse filme foi lançado ano passado nos Estados Unidos, mas ainda não chegou aqui no Brasil em nenhum lugar. Ele também estrelou o clipe de uma cantora country chamada Chevelle Shepherd com a música Good Boy. Eu assisti o clipe e é super fofinho. O nome dele também está nos créditos de 3 novos filmes que estão em pós-produção, ou seja, ainda vão ser lançados, que são The Class, Love You Anyway e Deltopia, ou seja, vem muito Charlie aí pra gente continuar vendo nas telonas. Já a Madison, que é quem faz a Julie, ela tá focando na sua carreira musical. Eu não achei nenhum crédito dela como atriz e nenhuma outra coisa depois de Julie and the Phantoms. Inclusive, a série foi a primeira coisa que ela fez profissionalmente, a primeira vez que ela realmente fez um trabalho como atriz, o que é sensacional. E ela tá lançando aí singles, tá lançando músicas próprias. Até o momento, ela já lançou 2 singles chamados Dreaming of You e Te Amo. O Jeremy, que é quem faz o Red, também tá focando na sua carreira musical. Ele ainda continua trabalhando como ator, fazendo a voz do Finn de Hora de Aventura, no último especial que saiu aí do desenho. Mas o grande foco dele no momento tá sendo a sua carreira de cantor. Ele lançou o seu primeiro EP chamado Mad Love, e também tá lançando aí vários singles e videoclipes, principalmente com a ajuda da sua esposa, que é a coisa mais fofa, e alguns deles são Ballerina e Dancing with Strangers. O Owen Joyner, que é quem faz o Alex, eu não achei nenhum crédito dele, nenhum trabalho que ele veio a fazer depois de Julie and the Phantoms. Mas no momento da gravação desse vídeo, ele, o Charlie e o Kenny Ortega estão juntos aí fazendo uma viagem pela Europa. Será que vem algum projeto novo em que os três estão envolvidos ou é aí um aquecimento para a segunda temporada de Julie and the Phantoms? Falando nele, o Kenny Ortega, além desse filme musical natalino que foi dito que ele vai fazer para Netflix, mas que eu não consegui achar se o filme está em produção ou não,
ele tem aí um contrato para trabalhar alguns anos com o serviço de streaming, então provavelmente a gente vai ver muita coisa dele lá pelos próximos anos. Ele também foi anunciado como diretor do remake de Dirty Dancing, que foi aí um dos primeiros filmes que ele trabalhou como coreógrafo. Achei super legal, tô curiosa também pra ver quando sair esse filme, porque eu amo musicais envolvendo Kenny Ortega. Mas e a segunda temporada, vem aí ou não? Bom, tem um ano que a série estreou na Netflix, até hoje não teve nenhum pronunciamento oficial do serviço de streaming falando se a série foi renovada, se a série foi cancelada, nada. Eles mal falam de Julie and the Phantoms, pra falar a verdade. Mas a gente sabe que a série fez sim bastante sucesso. Na época que ela estreou, ela entrou no top 10 aí de mais de 30 países. O álbum no Spotify também é bem escutado, ele já conta com um número alto de streams, então a série faz sucesso, tem muita gente que fala sobre nas redes sociais, o fandom é super ativo, e inclusive essa semana, no dia 8, a Netflix Brasil fez um tweet comentando, relembrando alguns personagens de séries que já morreram, e uma das fotos que ela colocou foi dos nossos 3 fantasminhas queridos de Julie and the Phantoms. E só isso aí já foi o suficiente pro pessoal colocar Julie and the Phantoms no Trending Topics do Twitter. Obviamente, enchendo o saco da Netflix para pedir uma renovação e também falando e relembrando da série. Desde que a série estreou e eles estavam fazendo toda a divulgação da primeira temporada, que os fãs e até os próprios jornalistas têm perguntado pro diretor e pro elenco se a gente teria uma continuação, teria uma segunda temporada ou não. E no momento todos eles falaram que queriam muito que tivesse uma segunda temporada, que eles já tinham ideias para mais coisas, pro que iria acontecer depois daquilo. O próprio Kenny Ortega falou que já tinha os roteiristas trabalhando em ideias e o que poderia acontecer. Mas bem no momento em que a série estava sendo divulgada, foi quando a pandemia estava no seu início, estava ali no auge, então estava tudo meio incerto e eles falaram que ainda não sabia, né? Tinha que esperar um pouco para ver como que as coisas vão continuar. Já passou um ano, as coisas ao mesmo tempo que estão melhorando, não estão melhorando, então a gente não sabe se realmente vem aí ou não. Como eu comentei, o diretor tá viajando recentemente pela Europa. Ele é, grupo de risco, porque ele já é da terceira idade, mas acredito que já tá vacinado, junto com o resto do pessoal do elenco. Muito foi especulado pelos fãs de que a série ainda não foi oficialmente renovada, porque aparentemente, assim que a Netflix anuncia que algo foi renovado, que vem aí uma série ou um filme, ele já tem que iniciar a produção. E quem acompanha o trabalho do Kenny Ortega sabe que com ele não é só chamar o pessoal, ir para o set e começar a filmar. Ele sempre gosta de fazer um bootcamp antes, uma preparação ali com os atores, com os músicos, com todo mundo. No próprio YouTube tem um mini documentário ali da Netflix com alguns episódiozinhos em que mostra um pouco desse processo do bootcamp de Julie and the Phantoms. Então ele junta ali os atores, junta toda a equipe, os coreógrafos, todo mundo, para eles ficarem um mês super imersos no texto, nas músicas, ensaiando, realmente criando essa conexão um com o outro, entendendo os personagens, gravando as músicas, aprendendo as coreografias, porque o Kenny Ortega, quando o negócio é musical, ele faz muito bem feito e sempre muito grandioso. Então foi especulado pelos fãs que a série ainda não tinha sido renovada, provavelmente porque o Kenny Ortega, queria novamente fazer um outro bootcamp e com a pandemia ali no auge não era algo muito aceitável, não era algo muito decente de se fazer, então eles acabaram empurrando isso aí um pouco. Agora que a gente já tem vacina, que a maior parte do pessoal já está vacinado, tirando os Estados Unidos, porque aquele povo lá não se vacina, mas então eu acredito que agora tem mais chances de realmente, se a série, caso a série, por exemplo, já tenha sido renovada pela Netflix, eles só não anunciarem, eles anunciarem e começar aí realmente a produção. O próprio Kenny Ortega, recentemente, essa semana, no Instagram, alguém comentou lá numa foto, um fã comentou que estava morrendo por mais episódios de Julie and the Phantoms, e ele foi nesse comentário e respondeu. E ele mandou um aguente firme. Então assim, estamos aguentando, estamos aqui há um ano aguentando firme, esperando por notícias,
Mas eu ainda acredito, eu acho que a Netflix não vai jogar fora essa oportunidade. Eles não só, né, foram atrás do Kenny Ortega para realmente conseguir trazer esse público, para trazer essas coisas novas. Eles têm um contrato com o diretor, então eu não acho que eles vão desperdiçar a oportunidade tanto de continuar trabalhando com o Kenny Ortega e principalmente de continuar essa série. Como eu comentei, fez muito sucesso até hoje, o pessoal comenta muito e com certeza também assiste muito. Eu mesma, nesse um ano, já reassisti a série várias vezes, então a Netflix tá contando aí que tem gente assistindo, eu tenho certeza. Me conta aqui embaixo o que você acha dessa treta toda, se você acha que vem uma segunda temporada de Julie and the Phantoms ou não, e se você quer o vídeo sobre o livro. Vamos comemorar esse aniversário, relembrar essa série maravilhosa, ouvir as músicas, reassistir a temporada e continuar enchendo o saco da Netflix no Twitter, pedindo renovação, que eu tenho fé que um dia vem aí. Mas enquanto isso, deixa um like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre Julie and the Phantoms e também aí outras séries e coisas musicais que eu amo. Um beijo e até a próxima!